Saudações a todos, aqui é o Dr. Gil Castro, estamos ao vivo aqui agora pelo Instagram, pelo Facebook, também pelo YouTube, em breve em outras plataformas também. E aí vamos falar uma coisa muito importante, assim, que eu tenho visto muitos aqui me procurarem para pedir ajuda, né? Tem pacientes que vêm direto do hospital, que passam, não conseguem dormir mais, muita dor no corpo, né? Devido a essa patologia que é de fibromialgia. Né? O que ocorre com isso tudo? Por que eu tenho muito resultado com isso? Eu quero passar para vocês todo esse protocolo, todo esse tratamento, o porquê, né? Que muitos me perguntam, mas por que você consegue, né, o resultado, né, com esses pacientes, né? Eles chegam até você, a primeira sessão, as dores já param muito, já param essas algias, né? Essas dores, e após 2 dias começam a voltar novamente. Em 6 sessões a pessoa já fica bem, sem as dores, um tratamento duradouro, né? A pessoa passa 8 meses, 1 ano até, sem essas dores, né? Mas por que eu tenho esse resultado, né? O que acontece? Porque é uma patologia idiopática, né? Não tem causa aparente, né? E também não tem cura nenhuma, né? Então, as pessoas sofrem muito, e aí eu venho trazer a vocês aqui, né, toda essa parte de etiologia, toda essa parte do porquê dessa patologia, né, o que nós devemos tratar, como deve fazer, né, e o que a gente pode ajudar essas pessoas, né, e fora o conhecimento, toda a parte de anatomia pesada que eu vou estar falando com vocês aqui, tá bom? Toda a parte de tratamento, né, o que deve ser feito, o porquê de cada coisa, né, para ter o máximo de resultado com esses pacientes, né, e uma outra coisa muito importante também, que eu vou falar para vocês, é sobre o que a pessoa em casa que tem a fibromialgia ela pode estar fazendo, né, para poder ter essas dores amenizadas, né, e a pessoa ficar bem, né. Então vamos lá então, tem o pessoal entrando, daqui a pouquinho já vai chegar mais ouvintes aí, mais o pessoal que estará vendo essa live aqui. Ela foi divulgada em vários locais, em breve. Outra coisa, essa live ela vai ser gravada, tá bom? Estará no Instagram, no Facebook também e no YouTube, tá joia? Então, e me manda também outros assuntos, né, sobre o que vocês querem que eu fale, né? É muito engraçado, assim, que essas patologias, né, eu atendo muito, assim, pacientes, assim, que o pessoal, eles me mandam, então, assim, quando chegam no hospital aqui da minha cidade, o pessoal já sabe, alguns médicos, olha, tem um cara lá no bairro tal, e o cara tem um resultado incrível, você sabe, com fibromialgia, né? Eu tenho vários testemunhos, né? Tenho vídeos, tenho mensagens, né? Que a pessoa já está bem, não sente mais dor e tal, né? E aí eu queria passar isso para vocês, para poder vocês terem uma qualidade de vida melhor, tá bom? Independente do meu trabalho, eu quero divulgar isso também, tá? Porque muitas coisas aqui que eu vou falar, vocês nunca ouviram falar, tá? Então eu vou falar de uma forma bem simples, bem tranquila, para vocês entenderem tudo certinho, do que se passa, o que está ocorrendo, tudo certinho, tá bom? Sobre a fibromialgia, né? Então, vamos começar então. Já passou alguns minutinhos, o pessoal que entrou, daqui a pouco começa a entrar mais pessoas. Olha só, vamos lá então. Primeiro a gente tem que entender sobre a dor da pessoa, né? Só que, geralmente, na literatura, nós entendemos, assim, 3 tipos de dor, né? Que é a dor neuropática, né? Que ali são as compressões neurais, a dor nos nervos ali, nociceptivas, que são os nociceptores, né, que são pequenos pontinhos que nós temos no nosso corpo, receptores, que mandam mensagem ao cérebro. Que a pessoa está sentindo dor, né, então a pessoa começa ali a ter aquele quadro ali que está sentindo dor, porque está mandando essa mensagem para o cérebro. Esses nociceptores, esses receptores, tem na musculatura, na pele, em todo o corpo, tá bom? E outra coisa é psicossomática, né? Que muitos médicos falam assim, mas isso aí tem que tratar com um psicólogo, isso aí é uma coisa assim que é idiopático, não tem o que fazer, nós fazemos exames, apesar que o pessoal que tem fibromialgia, a serotonina sempre acusa bem mais baixo, né, que é um hormônio que dá muito prazer, muita alegria, né, um hormônio da felicidade, é muito baixo. Mas por que disso tudo? Então, eu vou explicar cada detalhe dessas coisas que eu vou falar para vocês, mas eu quero que vocês guardem muito bem isso. Esses 3 tipos de dor, tá? Que é neuropática, nociceptivas, tá bom? E também a psicossomática, que eu vou explicar cada uma delas. Só que tem a parte espiritual também, que você
muitos médicos, então fisioterapeutas, pessoas não estão atentos a isso, não estão vendo isso, né? Porque assim, o profissional da área da saúde, fisioterapeuta, né, ou alguém que vai atender uma pessoa que tem a fibromialgia, ela tem que ter todo aquele carisma, todo aquela, sabe, acolhimento da pessoa, sabe, assim, ela tem que entrar ali com a pessoa, sabe, assim, mas dando esperança para ela, que ela pode melhorar aquela pessoa, para ela ter uma autoconfiança em você, para ela ter, sabe, assim, uma esperança que aquilo ali vai melhorar, né? E aí, como o que eu queria falar muito assim, é assim, quem cura é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo, né? Eu sou evangélico. Então, eu estou sempre em oração, sempre intercedo por todos os meus pacientes, mas aí nós temos que passar isso, sabe, essa confiança que Deus estará ajudando, ela vai ficar melhor, os problemas da vida dela, né, que é a parte psicossomática, quando a pessoa ela recebe muito assim, aquela carga assim, de complicações, de dificuldades na família, na vida dela, né? Exemplo assim, problemas com o filho, a parte financeira, o emprego, um monte de coisa. Então o sistema nervoso ele começa a entrar, se a pessoa guarda tudo aquilo para ela, não fala nada, começa a entrar uma certa tração assim, o sistema nervoso, né? A parte de sinapse ali começa a disparar esse sistema, que eu vou entrar uma coisa muito poderosa, que é o sistema autônomo, tá? Simpático, parasimpático. Vou explicar detalhadamente o porquê, como que a gente consegue reverter isso aí com uma pessoa que tem fibromialgia, tá bom? Isso é muito importante. Então, lembra assim, peraí que eu já volto já ao que eu estava falando. Os 3 tipos de dor, que eu vou ter que falar sobre cada um deles, né? A parte espiritual e também a parte do sistema autônomo, tá bom? 5 coisas importantes, tá? Essa aula não foi preparada, eu não sou professor, eu sou fisioterapeuta, tenho especializações e tudo mais, atendo muito caso de dor, né? E vou falar aqui para vocês o que, pelo meu conhecimento, o que eu vou estar falando para vocês aqui sobre o tratamento, né? Então eu dividi aqui agora mesmo, aqui onde eu estou aqui, eu acabei de atender um paciente que agora às 5 horas, das 5 às 7, atendi alguns de manhã, à tarde, e agora eu estou aqui, montei as coisinhas aqui para mim, para poder falar, tá joia? Então vamos lá começar esse esquema, né? Bom, vamos voltar lá. Então a pessoa, quando tem muita tribulação, o sistema nervoso acaba, sabe, entrando um certo colapso assim, começa a aumentar muito a sinapse de neurônios, de informações. Só que isso reflete no corpo com contrações na parte motora, todo o sistema muscular dela começa a contrair. Ela acaba levantando aqui, assim, ó, essa parte do ombro, assim, olha, essa parte da escápula principalmente aqui, começa a travar toda a parte posterior das costas e começa a sentir muitas dores. Geralmente na literatura fala de 8 a 11 pontos de dor, mas na verdade é um monte, sabe? Assim, todas as articulações, desde os dedos, desde o cotovelo, ombro, quadril, joelho, pé, né? Até os ossos dos dedos, das falanges, começa a causar muita dor, né? É uma coisa muito interessante, assim, sabe? Que eu vou falar para vocês. Quando a pessoa chega, antes de entrar nesse detalhe, sabe, assim, fala para ela como que está a vida dela, como que está a parte ali psicossomático dela, né? Como é que está a sua casa, você é muito nervosa, é muito explosiva, você guarda tudo para você, né? E fala para a pessoa, sabe, assim, de uma forma que eu vejo muito, assim, né? Eu sou evangélico, mas muitos, assim, levam isso, assim, muito sério, né? E acabam tendo uma melhora imensa, sabe, assim, gruda em Deus, que eu sempre falo, sabe, gruda em Deus em oração, sabe? Então sempre peça para Deus, sabe, assim, para tirar essas dores, para estar em oração, que a pessoa ela vai ter uma esperança. Mesmo que a pessoa ela não acredite, né, que ela seja um ateu, mas ela vai ter esperança, ela vai ter alguma coisa para recorrer, alguma coisa para poder segurar, uma mão, que é o Senhor, né? E isso causa já uma melhora muito grande, assim, sabe, uma esperança, uma alegria para ela, para a gente poder começar o tratamento, tá? Então isso é muito importante, não é só um objeto que está no seu espaço, na sua clínica, para poder fazer ali a terapia, né? Você precisa ter toda essa parte, assim, espiritual, assim, sabe, assim, com você, a empatia, sabe, todas essas coisas com carinho com o paciente, né? E aí, vamos lá, vamos voltar, né? Uma outra relação. Por que essa parte que eu comentei, né? Que a dor é neuropática, né? Dos nervos, né? Começa a dar essas neuralgias, né? Dores muito fortes. O porquê disso tudo? Eu vou entrar em detalhe pesado sobre isso aí, tá? A parte de anatomia mais pesada. E aí também,
a parte dos nossos receptores, né, que são receptores de dor. A musculatura está doendo, está tudo em contração, uma espasticidade muito grande. O que é? Quando contrai daquela cãibra violenta, mas não quer soltar. E a pessoa começa a sentir muitas dores, né? Principalmente na parte das costas, né? E outros locais também. Mas veja só uma coisa agora que é importante. Olha, eu falei de 3 sistemas, né, de dor para vocês, que é uma coisa simples, mas eu vou entrar pesado daqui a pouquinho. E uma outra coisa importante que é a parte espiritual, que eu acho que é muito importante estar junto, tá, com isso tudo. Porque nós só somos ferramentas aqui para ajudar as pessoas, estudamos muito, mas quem cura é o Senhor, né? Quem cura é o Senhor Jesus. E aí, olha só que interessante, sistema autônomo, simpático, parasimpático. Olha só onde eu vou chegar isso aí. No nosso cérebro tem os pares de nervos cranianos, né? E no 10º par de nervo é o nervo vago. O que é isso, né? O que é isso, né? Eles descem, esses 2 pares de nervo, eles descem ao lado das nossas vértebras, da nossa coluna. Tá? Estão descendo por ali. Só que veja só, quando está descendo ali, ó, uma vértebra aqui são os processos transversos de uma vértebra, vamos analisar assim. Eu não tenho objetos aqui para poder te mostrar, tá? Aqui peças anatômicas, que seria muito legal se eu tivesse, ou então alguma produção muito bacana aqui, que tivesse toda a parte de slide aparecendo aqui para você entender melhor, tá? Mas eu vou explicar de uma forma bem simples para você entender, tá bom? Sobre todas essas coisas. Olha só, quando esse sistema autônomo parasimpático, que é o nervo vago, que é os pares de nervos cranianos, é o 10º par, está descendo do lado das vértebras. Então, as vértebras cervical, torácica e depois lombar descem bem ao lado desse processo transverso. Você imagina uma linha descendo para cá, uma linha para cá. E dessa linha saem ramificações, nervos ali, que vai até os seus órgãos. Né? Toda a parte visceral ali, para poder levar as informações ali, tudo para aqueles órgãos. Mas o porquê? Porque é um sistema autônomo. O que é isso? Né? Que nem você está parado, você não está tendo reação nenhuma, mas o seu coração está funcionando. O seu diafragma, que é a musculatura da respiração, está funcionando, né? O seu fígado, todos os seus órgãos ali, o seu rim, está funcionando. Então tem que ter um sistema que faça todo esse trabalho, sem você pensar. Então você está dormindo, acordado, e ele está trabalhando o tempo todo. Mas veja bem, eu falei daquele sisteminha que desce, né? Imagina um fio que desce ao lado das vértebras ali, que é o parasimpático. Aí ele tem uma ramificação, várias, né? Do lado esquerdo e direito, que vai até os seus órgãos. Mas existe o gânglio. O gânglio do sistema parasimpático, ele fica bem na entrada das vísceras, bem próximo às vísceras. Quando esse nervo ali, essa raiz nervosa, ela vai entrar no órgão para poder ali comandar, fazer todo ali o trabalho que tem que fazer, existe um gânglio. O gânglio, o que é? Ele parece com, vamos dizer assim, uma bolinha, vamos dizer assim, uma coisa bem mais simples, né? Parece um botãozinho, uma bolinha, vamos dizer assim, uma maneira bem simples para todo mundo entender. Só que é ele, o gânglio, que controla o sistema ali de funcionamento do seu órgão. Só que esses gânglios do sistema parasimpático estão lá dentro dos órgãos. Nós não conseguimos lá mexer, a colocar a mão e fazer alguma coisa, né? Mas agora, olha só que interessante, existe o sistema simpático do sistema autônomo. Então o sistema autônomo é o simpático e o parasimpático. O simpático, olha só, ele começa lá do começo, lá, das nossas vértebras cervical, ele vai até o sacro, até as últimas vértebras, depois a parte sacral. E olha que interessante, né? Da medula está saindo também raízes nervosas que vai inervar o seu corpo e também raízes que vão inervar também os seus órgãos. Só que é o sistema simpático. Só que o que acontece? O sistema simpático, ele vai ativar. Exemplo, o coração. Ele vai mandar o coração ali fazer todo o batimento, funcionar direitinho. E o sistema parasimpático, ele vai controlar esse batimento. Então é necessário um que ative e o outro que controle. O sistema simpático ativa e o parasimpático ele controla. Tá? Só que os gânglios, né, que eu te falei, do sistema simpático, eles estão saindo da medula, eles saem ali entre uma vértebra e outra, ali pelo forame de conjugação de uma vértebra e outra, né, para poder ir aos órgãos. Só que esses gânglios, eles ficam bem pertinho ali, olha, da vértebra. Uma vértebra aqui e outra aqui, eles têm esse processo transverso, que são esses bracinhos ao lado.
bem na lateral aqui tem esses gânglios, bem próximo do processo transverso de cada vértebra. Olha que interessante. Então, se ele controla todo o corpo da gente, né? Então, e está mais fácil de eu localizar, de eu ter uma manipulação, eu consigo colocar a mão nele, eu consigo manipular ali a vértebra e automaticamente eu consigo apertar esse gânglio para poder dar uma acordada, tipo, acorda, você está entrando, você está fazendo com que o corpo da pessoa contraia o tempo todo. O sistema simpático está fazendo com que o corpo contraia todo e causa dor no corpo todo, né? E essa disfunção que vem lá do cérebro que está descendo por esse sistema simpático parasimpático, né? Então, fazendo esses tipos, bom, já sei que esses gânglios estão ao lado dessas vértebras, eu consigo manipular ali para, vamos dizer assim, dar uma resetar esse sistema simpático para poder opa, acorda e para de fazer com que o corpo da pessoa entre em contração, uma espasticidade, vamos dizer assim, tá bom? Mas como que a gente faz isso, né? Então, olha só, aqui isso é importante? Isso é muito importante. É só entendendo o seu sistema autônomo simpático parasimpático que a gente vai conseguir controlar a pessoa, né, com essas contrações, com esses espasmos violentos no corpo dela. Né? Que chega pacientes aqui que do hospital, às vezes a pessoa chega chorando, a ambulância até traz aqui. Né? Daí eu já tenho que entrar com várias medidas para poder tirar a dor, inibir a dor dela, para fazer o cérebro entender que essa dor, né, tipo assim, não está acontecendo nada, para eu poder manipular essas coisas. E daqui a pouquinho eu vou entrar sobre tratamento. O que eu faço quando uma pessoa chega aqui com muita dor, uma crise de muita dor? O que eu faço, tá bom? Isso é importante, tá? E essa live vai ficar tão interessante porque, assim, as pessoas não sabem disso, sabe? Isso aí foram cursos, assim, muito caros, muito longe, assim, sabe? De pessoas até que vieram lá de Madrid, de outros países, para poder falar isso para mim no curso. E eu fui usar isso aí com o paciente. E acabou tendo resultado. E os pacientes ficaram bem. Eu falei, meu Deus, mas isso aí ninguém consegue ter resultado, né? E foi tendo resultado, assim. E então quero passar isso para todo mundo, tá? Você pode compartilhar essa live com terapeutas, fisioterapeutas, ou até com pessoas que têm essa patologia, que é interessante saber, tá bom? Para você ter uma melhora e você ter um grande resultado nisso tudo, tá joia? Voltando, né? E aí, bom, se eu sei que esses gânglios estão ao lado dessas vértebras, bom, se eu manipular essas vértebras, eu vou conseguir mexer nesses gânglios. Interessante. Eu vou conseguir fazer com que resete, dar um start nesse, tipo, acorda esses gânglios para fazer parar o sistema simpático de ficar toda hora agindo, de ficar acionando para poder fazer a pessoa entrar em contração o tempo todo, um espasmo no corpo todo. E o que nós fazemos, né? Olha só. Bom, se eu falei para vocês que o sistema autônomo, simpático parasimpático, isso aí tem muita importância, bom, isso aí é a parte dos nervos, é uma neuropatia. Não está doendo os nervos ali, não está causando dor. Mas também são nervos, sistema simpático parasimpático. Mas com essa contração começa a acontecer no corpo da pessoa ali neuropatia. Neuropatia por quê? Porque a musculatura começa a contrair muito forte, começa a apertar os nervos que estão saindo das vértebras e indo para o corpo todo. Né? O plexo braquial, que está vindo para o braço, né, que desce pelo ombro, o plexo lombar e sacral, que está descendo para a parte do membro inferior. Né? Então também começa a ocorrer todas essas dores neuropáticas, em geral. Né? Então isso aí é muito importante, neuropática. E aí, como começa a causar muita dor na pessoa, ela começa a relatar muito dor muscular. Né? E os nossos receptores, que são receptores de dor, mandam mensagem lá para o cérebro. Tá doendo, tá doendo, tá doendo. Também estão todos trabalhando junto. Geralmente quando dá uma pancada nos nossos receptores. Mas no quadro desse também está trabalhando junto. E a parte psicossomática, que a pessoa está com muito problema. Então você tem que trazer a paz para essa pessoa para depois você começar a mexer nela. Isso é muito importante. Aí vamos lá então, voltando lá no sistema simpático. Lembra que eu falei que os gânglios estão do lado das vértebras? Bom, quando a pessoa ela chega, né, para falar com você no seu consultório e tal, o importante que é fazer a parte de mobilização dessas vértebras todas, desde cervical até a lombar. Mas como que faz isso, né? Como que eu consigo fazer isso, né?
Na fisioterapia, né, a parte de terapia manual, né? Eu trabalho muito com técnicas de osteopatia, daquilo, também alguma outra coisa que eu acho interessante eu uso, né, a parte de agulhamento, que é o dry needling, eletroacupuntura, que eu vou chegar tudo lá, vou explicar direitinho para vocês. Mas aí, olha só que interessante, a pessoa deitada na sua maca, né, ou então no seu tablado, de barriga para baixo, a gente fala de decúbito ventral, você vai pegar ali cada espinha da vértebra, né, no meio da coluna da pessoa, né, tem aqueles pontinhos mais altos, que é o meio ali da vértebra, que eu chamo espinha da vértebra. E você vai fazer uma pegadinha assim, olha, você vai apertar, deixa eu ver se consigo mostrar aqui, você vai apertar ó, de cima para baixo. Ó. Ela tem que descer e voltar um pouquinho, tem que ter um pouquinho de mobilidade. Se tiver com mobilidade, tá joia. Tá? Então as informações dos nervos que estão saindo ali da medula, que está passando por dentro dessa vértebra, estão sendo perfeitas. Se estiver muito duro, não abaixa por nada, fica em cima desse processo, ali que é essa parte da espinha da vértebra, e fica ali manipulando pelo menos uns 40 segundinhos, 1 minutinho cada vértebra. Vai demorar um pouquinho. Tá? Porque todas as vértebras elas têm que ter um pouquinho de mobilidade para essas informações neurais não serem erradas. Se não tiver mobilidade, as informações não saem perfeitas, começam a causar dores em outras regiões do corpo. Tá bom? Mas aí você fala assim para mim, tá, Júlio, interessante, só que os gânglios lá que você estava falando, né? Como é que é? Olha só que interessante, os gânglios, eles estão um pouquinho ao lado do processo transverso. Tem a vértebra, que a espinha fica bem no meio, depois o processo transverso e ela fica um pouquinho ao lado. Então, também, além de você manipular a vértebra, tenta abrir um pouquinho mais aqui, ó, e fazer também essa mobilidade, que vai pegar direto em processo transverso. Só que você pega em processo transverso, também está ali meio que pressionando esses gânglios de cima para baixo. Aperta um pouquinho e solta. Vai dar um start, vai dar uma ligada, tipo a corda que você está fazendo a pessoa contrair o corpo todo dela e ela está sentindo muita dor, está gritando de dor. Então, o primeiro ponto, sabe, assim, é ir direto ali nas vértebras e fazer essa mobilidade, essa mobilização vertebral, ter essa mobilidade e também um pouquinho mais aberto a sua pegada ali para poder esses gânglios dar uma acordada no sistema simpático. O parasimpático, que desce pelo nervo vago, a gente não consegue muito ter acesso não, porque os gânglios estão lá nas vísceras lá. Agora uma coisa importante, sabe? Bem aqui quando está saindo aqui pelo processo occipital, aqui tem uma musculatura aqui que chama occipital, que fica bem em cima aqui das vértebras cervicais aí. É interessante ali fazer um pouquinho de mobilização, uma coisa que eu faço muito que é interessante, o que é? Uma pessoa deitada, de barriga para cima, eu vou colocar minhas mãos assim, olha, e a pessoa ela vai cair a cabeça dela por cima da minha mão. E bem nessa ponta dos meus dedos aqui, ó, estará bem essa parte aqui da nuca aqui, onde acabam as vértebras e tem essa musculatura que eu te falei. Porque os nervos vagos, eles estão descendo por ali. Se essa região occipital aqui atrás tiver muito um espasmo, tiver muito tensa, muito dura ali, pode apertar esse sistema, esses nervos que estão descendo, que são os parasimpáticos. Então, não é legal. Isso também é uma coisa interessante de fazer. Bom, você já resolvendo esse problema do sistema, desses nervos simpáticos e parasimpáticos, daí a gente vai entrar em outro detalhe mais pesado um pouquinho, tá bom? O que é? Olha só que interessante. A pessoa fica com muita dor, por quê? Né? Eu tenho que alinhar o sistema dela aqui, da cintura escapular, aqui das escápulas, e também a cintura pélvica, que é o quadril. Porque se eu não alinhar isso aí, musculaturas internas começam a entrar em espasmo e apertar nervos importantes que estão passando. Que eu tinha falado dos plexos, né, que estão descendo para poder inervar. A parte motora, que é os movimentos, a parte sensitiva, né, que é você sentir o corpo. Só que o que acontece? Olha só que interessante. Vamos primeiro lá no quadril. Primeira coisa que você vai olhar. E depois, olha só, eu tenho que ver até como a pessoa pisa. Porque dependendo de como a pessoa está pisando, como é a pisada dela, que a gente fala supinada ou pronada, ou inversão e eversão, que eu prefiro falar assim, tem uma reação no corpo todo que vai chegar até no ombro da pessoa. E se ela já tem a fibromialgia, que está ocorrendo isso, com mais um desalinhamento do corpo dela, ela vai gritar de dor, ela vai chegar gritando de dor aqui.
onde você está atendendo no seu consultório. Não tem como, ela chega gritando de dor, né? E grita mesmo, sabe? Assim, e eu tenho que ajudar essas pessoas, né? É engraçado assim que a fisioterapia foi uma coisa que eu escolhi, que Deus planejou tudo, mas eu não vejo como trabalho, eu quero ajudar pessoas, né? Porque nós acabamos estudando muito o tempo todo, toda hora voltando em cursos novos para poder aprender mais e para poder resolver o problema das pessoas, né? Então eu quero ajudar realmente, sabe? Eu podia ficar quieto sobre isso aqui que eu estou falando tudo, né? Os fisioterapeutas não sabem sobre esses detalhes, né? E nem muitas pessoas não sabem, mas eu quero que vocês comecem a fazer isso, né? Para poder ter o máximo de resultado, tá bom? Vamos voltar então. Vamos lá então. Bom, primeira coisa, né? Vamos mexer ali na parte do quadril. Eu preciso saber, a pessoa deitada de barriga para cima ali, decúbito ali dorsal, como que está a crista ilíaca dela, se está para anterior ou se está para posterior. Aí são técnicas que nós fazemos para poder alinhar e ter mobilidade dos dois lados para poder ficar perfeito. Aí você fala assim, Júlio, mas eu não sei fazer isso. Então isso aí geralmente é só quem trabalha com terapia manual para poder fazer essas coisas, que são técnicas da osteopatia, para poder alinhar o seu quadril para ficar perfeito, tá? Eu não consigo falar para você agora aqui como fazer, tá bom? Que eu precisar, talvez lá no futuro, olha só que interessante, né? Se eu tivesse uma produção grande, talvez teria uma maca aqui, um paciente modelo aqui, e eu iria mostrar com todo prazer como é que se faz. Olha que legal. O Brasil todo, o mundo todo poderia tratar a fibromialgia de uma forma diferente, que ia causar um resultado imenso e todo mundo ficar bem. Mas eu preciso dessa estrutura toda, né? Então uma equipe grande, né? Por enquanto nós não temos, mas é a vontade de Deus que seja feita, né? Se Ele quiser, amém. Se não quiser, glória a Deus também, eu estarei fazendo as lives para vocês, tá bom? Voltando, né? Primeira coisa, eu preciso saber se o quadril, como que está, se ele tem mobilidade na esquerda e da direita. Porque os nervos ali do plexo lombar e sacral, eles estão descendo para a perna direita e para a perna esquerda. E tem várias estruturas ali que pode entrar em espasmo quando o quadril está para anterior, começa a apertar esses nervos, que causa uma neuropatia. Dores absurdas no quadril, na lombar e que desce para a perna. A parte da frente da perna, vai descer pela panturrilha até no pé. Olha que interessante. Então isso eu tenho que ver detalhadamente. Aí vamos lá para a cintura aqui, olha, escapular. Cintura escapular, o que eu tenho que fazer? Olha só, eu tenho que ver todas essas 4 articulações que nós temos, se está tendo mobilidade, né? Que é a clavícula aqui, ó, que é o externo, que é esse osso aqui, ó, clavicular, o acrômio clavicular. Mas como que eu vejo isso? Eu tenho que pegar aqui esse ossinho com a mão aqui mesmo, ó. Só pegar aqui assim, ó, segurar ele, eu tenho que balançar um pouquinho. E eu tenho que ver se esse osso aqui da clavícula está se mexendo em relação a esse osso aqui, ó, chama externo. Tá sempre assim. Um osso com o outro tem uma articulação e ela tem que ter mobilidade, tem que mexer um pouquinho. Se não mexer, causa dores imensas, tá bom? Aí vamos lá, eu tenho que ver isso. Essa articulação aqui, da externo clavicular, acrômio clavicular. Eu tenho que ver lá atrás a escápula, principalmente o porquê. Entre uma escápula e outra aqui, existe uma musculatura que ela se liga da vértebra até a escápula, chama romboide. Ela fica abaixo do trapézio. O trapézio é aquela grande musculatura maior, que fica bem no meio ali, que pega a parte superior, a média e a inferior. Esse romboide, que tem um nome tão interessante, né? Romboide, ele acaba entrando em espasmo, ele contrai demais. Ele não deixa a escápula da pessoa ela mexer, levantar. E a pessoa não consegue levantar o braço, porque não está fazendo um movimento de báscula a escápula. Ela não está fazendo esse movimento. Ele começa a causar muitas dores. Então, mas o porquê? Porque todo o corpo dela, e principalmente as musculaturas posteriores, estão tudo em espasmo. A grande dorsal, aqui a musculatura aqui do trapézio, essa musculatura que é o romboide, que segura a escápula ali, que tem uma articulação importante ali também, que identifica ali as costelas e a escápula. E aí nós temos que ver tudo como que está. Mas principalmente a parte muscular. Porque o que acontece? Quando esses músculos entram em espasmo, às vezes o feixe do músculo, só não todo o músculo, começa a entrar em espasmo e cria um nódulo bem grande ali. Você coloca a mão, você sempre assim, olha, passa uma mão de um lado e do outro. Sentir que tem um pelote de um lado, aperta com muita força, faz uma isquemia durante um minutinho ali, porque daí o que acontece? Quando você aperta uma musculatura ali, de uma forma bem grande, fazendo essa isquemia, o músculo ele entende ali
que ele está em espasmo. Existem pequenos filamentos que chamam de fuso em todo o músculo. E o fuso, ele detecta o comprimento do músculo. Ele vai ver que tem um feixe ali que está encurtado, ele vai soltar. Jóia. Mas procura em toda a região ali da cadeia posterior ali, que é a musculatura das costas da pessoa, para ver sempre de um lado com o outro. Interessante assim, uma pessoa que não tem toda a experiência de anatomia, pelo menos assim, passa a mão, sabe, de um lado ao outro. Se você sentir alguma coisa estranha, aperta ali e segura, tá bom? Uma coisa que já vai fazer, pelo menos essas contrações, esses espasmos que ocorreu na musculatura, diminuam e passem, né? Só que isso também não é o grande segredo. Olha só, onde eu estou indo, eu estou chegando. Bom, eu estou falando de alinhamento com vocês, né? Alinhamento do corpo, cintura escapular e cintura pélvica. Tem um músculo aqui que é muito interessante, que é o supraespinhal. Fica um pouquinho mais para trás que do ombro. Ele se liga bem em cima aqui da escápula, aqui, ele passa por debaixo do acrômio, ele vai até a cabeça do úmero. Aí quando ele contrai, a pessoa, ela faz essa abdução de braço, ela levanta o braço. Mas as pessoas que têm fibromialgia não conseguem levantar o braço. Elas chegam aqui, ela não consegue, mas o porquê? Olha só, onde que eu tenho que mexer? Você vai ficar assim, né? Agora que eu tenho que ir lá no pé da pessoa, o porquê disso aí? Você fala o porquê disso aí tudo. Bom, o que acontece? Quando a pessoa, ela tem os pés, bom, na filmagem aqui, eu acho que dá para ver minha mão, né? Quando a pessoa, ela pisa para fora, que é uma inversão, ou quando ela pisa para dentro, que é uma eversão, ocorre todo um desalinhamento que vai subindo até o corpo, até lá em cima, no ombro. Eu vou falar uma coisa muito, muito importante, exemplo assim, que eu peguei 2 pacientes aqui essa semana com fibromialgia, que estavam nessa situação. O que ocorre? Essas pessoas, essas 2 mulheres, elas estavam com os pés, é muito interessante, né? Geralmente fibromialgia é 99% mulheres, porque toda a sobrecarga, né, da família, do peso, de tudo vai sobre a mulher, né? Então ela fica muito preocupada, é cuidar dos filhos, é da casa, é dinheiro, é trabalho, é preocupação, é um monte de coisa, né? Então o sistema psicossomático aqui ele entra em colapso e começa a contrair o corpo todo, né? Então é necessário, sabe assim, que eu falo muito, voltando, sabe, gruda em Deus em oração, sabe assim, procura sempre estar em comunhão com Deus, que Ele vai te dando paz para você resolver os seus problemas, tá? E essas dores serem mais amenas, você ficar melhor. Voltando lá atrás, os pés, né? Vamos lá. Essas 2 pacientes, elas tinham o pé em eversão. Eversão é para dentro. Você pode também olhar aí no seu sapato, se você gasta o solado ali na parte de dentro do tênis, então você está pisando para dentro, uma eversão. Só que o que ocorre? Olha só que estranho. Numa eversão, o joelho ele fica valgo. Valgo o que é? O joelho ele fica mais para dentro. Quando a pessoa está de pé, o joelho ele se aproxima. Olha que estranho. E aí quando se aproxima ali, o quadril ele faz uma antiversão. Que estranho é isso, né? Antiversão. O quadril é como se ficasse com o bumbum reptado. Ele vai para frente a crista ilíaca. Porque você está pisando ali numa eversão, o joelho está ficando valgo para dentro e acaba ocorrendo isso aí. Só que quando o quadril ele vai muito para frente ali, começa a apertar musculaturas importantes ali de dentro da sua pelve, de dentro do quadril. E começa a causar muita dor. Tá, Júlio, mas aí você falou do quadril, eu fui lá e fiz a parte de mobilidade, bom, eu não estava mais alto. Aí eu já arrumei tudo certinho. Mas se eu não for arrumar o pé da pessoa, isso aí vai voltar. É questão de 2 dias, ela vai voltar as dores. Olha só onde eu vou chegar, tá? O porquê disso aí tudo, explicar direitinho para vocês. Porque quando a pessoa ela está pisando para dentro, ocorre todo esse processo até o quadril dela, a grande dorsal, que é uma musculatura muito grande das costas ali, é a maior musculatura, tem na esquerda e na direita. Ela tem a inserção, ela se insere, ela gruda, vamos dizer assim, aqui na crista ilíaca. Também a parte sacral, ela gruda ali. Ela sobe por todas as suas costas e ela vem parar bem nessa parte interna aqui, olha, do úmero, que é o sulco intertubercular. Olha só que interessante. Só que quando essa musculatura ela contrai, a pessoa ela faz uma rotação interna de ombro. O ombro vai para baixo. Então, se um quadril, exemplo, no meu esquerdo aqui, se ele foi para frente, ele acaba puxando essa musculatura das minhas costas e levando o meu ombro para baixo. E aí tem mais.
a pessoa está com fibromialgia, a musculatura entra tudo em espasmo. Os romboides ali atrás que eu te falei, que fica ao lado ali da escápula, está em espasmo. Não quer deixar a escápula fazer esse movimento de báscula. Quando a pessoa ela abre o braço, a escápula tem que ir para fora e voltar. E aí como que ela vai fazer esse movimento aqui? Ó? Se o ombro está numa rotação interna aqui, e a escápula não está abrindo, não deixa, aí começa a doer demais o corpo da pessoa, começa a gritar de dor. Então veja só, não é só eu fazer a parte de mobilidade, entendendo o sistema simpático, parasimpático, alinhar a cintura pélvica, alinhar a parte ali da cintura escapular. Eu preciso começar também desde lá do pé da pessoa. E o que eu posso fazer? Uma coisa interessante de vocês aí, né, que estão me assistindo aqui. Se você pisar, que você vê que pisa para dentro, existe palmilha que você pode comprar. Essas palmilhas, elas vendem no Mercado Livre. É só você digitar lá, sabe assim, palmilhas para quem pisa para dentro, né? Que eles vão falar pronado. Ou então para quem pisa para fora, supinado. Mas digita bem assim, palmilha para quem pisa para dentro, palmilha para quem pisa para fora. E não custa caro, é barato, compra. Porque se a pessoa ela tem uma pisada para dentro, e se ela compra uma palmilha que na parte de dentro é um pouquinho mais alta, depois ela vai diminuindo a altura dela, vai fazer com que o pé dela fique mais alinhado, fique reto. E aí o joelho não vai se aproximar um do outro, o quadril dela não vai querer ir para frente, não vai puxar lá em cima, onde está o ombro. Olha só que interessante isso aí. Entendeu? É lógico que tem toda a parte de mobilidade, tem que ver um monte de coisa, tem que mobilizar todos os ossos do pé ali, a parte do talos, navicular, os cuneiformes, o cuboide, os metatarsos, um monte de coisa, mas é parte da fisioterapia. Mas isso você pode estar fazendo aí com você, né? Então, primeira coisa, vamos lá então. Você fala assim, Júlio, mas eu não consigo olhar o quadril, não consigo olhar nada. Pelo menos, uma coisa que vai melhorar muito é você alinhar a sua pisada. Então, dá uma olhada no seu sapato, se você pisa para fora ou se você pisa para dentro, tá bom? Compre uma palmilha, no Mercado Livre tem, é uma coisa simples e vai ajudar, nossa, uns 40%, 50% dessas dores, porque vai deixar seu corpo mais alinhado. Vamos voltar agora, vamos lá. Bom, eu vi o pé ali, tá tudo certinho, ali a parte da crista ilíaca ali, da cintura ali, pélvica, vi tudo certinho, já alinhei, tá tudo beleza, fiz a parte de descompressões neurais, às vezes musculaturas ali de dentro, que chamam pessoas, musculatura ilíaca, tem o piriforme, tem o ligamento inguinal, tem um monte de coisa por dentro ali, né, que eu não consigo explicar agora, porque eu não tenho um corpo anatômico aqui, uma pessoa aqui, né, eu não tenho aqui essa estrutura, mas se um dia eu tiver, eu mostro detalhadamente o que fazer, tá bom? Para você ter um resultado incrível aí com os pacientes, e você também que sofre de fibromialgia melhorar, tá bom? E aí, vamos lá. A parte lá de cima lá também, né? Essa parte do ombro aqui, que geralmente sente muita dor espinhal aqui, que é uma musculatura. É interessante você comparar de um lado com o outro. Aperta um pouquinho o ombro de um lado do outro. Se não tiver muito duro, faz uma isquemia. Aperta com força e segura. 1 minutinho, 2 minutinhos. Vai doer, vai. E depois você solta, para que ocorra aquele esquema que eu te falei. Os fusos, que são filamentos da musculatura, detecta o comprimento, vê que está com um tônus muito aumentado, encurtado, ele solta, ele relaxa. Tá, mas, tá, Júlio, daí tá tudo certinho, as costas, mobilizei, vi aqui as musculaturas que podem entrar em espasmo, que tem os nódulos, alinhei lá a cintura pélvica, lá o quadril, vi lá toda a parte lá dos pés, lá tá tudo certinho, né? E o que eu faço agora? Isso vai resolver? Ainda não. Sabe o que eu tenho que fazer depois disso tudo? Olha só que interessante. Uma coisa que eu testei aqui com pacientes e que é muito interessante, sabe? Assim, fora a parte de mobilidade, eu gosto muito de eletroterapia, né? Que são aqueles choques. Né? Uma corrente TENS, que é muito interessante, uma voltagem ali de... Não precisa ser muito forte não, tá? 125 volts ali, para poder ali... watts, né? Para poder ali colocar na pessoa e ter esse resultado, né? Mas o que eu faço? Olha só que interessante. A pessoa deitada de barriga para baixo, né, que é decúbito ventral, eu vou colocar eletrodos, olha só que interessante. Lembra quando eu falei para você que o sistema parasimpático ele desce do lado esquerdo um fio e do lado direito outro
outro nervo aqui que é do sistema parasimpático, não é? Olha que interessante. E o sistema simpático tem os gânglios ali que fica do lado das vértebras, não tem? Em cada saída ali. Então, olha que interessante. Eu posso colocar uma corrente, né, um eletrodo, bem no começo da torácica ali, do lado esquerdo, mas bem próximo à vértebra. A vértebra está aqui, olha, o processo transverso está aqui. Eu posso colocar aqui, ó, uma corrente bem como se fosse em cima do processo transverso. Não no meio, tá? Onde está a espinhosa ali. Tá? Um pouquinho mais do lado. É onde passa o processo transverso de cada vértebra. Coloca um eletrodo aqui, lá na parte da torácica, no T1, no comecinho da torácica, quando acaba a cervical, e outra lá embaixo, na parte lombo-sacra, como se fosse uma linha assim. E vai ficar passando corrente do lado direito. E também faz a mesma coisa do lado esquerdo. Coloca um eletrodo ali do lado esquerdo, né, entre T1 ali, né, próximo do processo transverso, e outra lá embaixo, no finalzinho. No final lá que é L5, né, e S1, coloca outro eletrodo lá. Mas que corram assim a corrente, ó, de cima para baixo, né? Então, e eu vou usar com essa pessoa pelo menos uns 25 a 30 minutinhos. O que vai fazer? Mas por que você está usando essa corrente bem aí, né? Porque passa os paravertebrais também, que é uma musculatura que fica após ali, acima ali, né? Tem um longuíssimo, um monte de musculaturas aí que formam os paravertebrais. O processo transverso. Mas o interessante, o que é? É que você vai dar essa onda de choque e vai fazer com que a pessoa, os gânglios ali do sistema simpático dê uma acordada, acorda. E é incrível, quando a pessoa acaba esses 20 minutos, ela senta, não tem mais dor nenhuma, ela fica incrível, sabe? Assim, tem pacientes que chegam até a chorar depois, senta, tá sem dor, começa a chorar. Sabe, sem agradecendo e tal. Só que depois de 2 dias, 3 dias, volta a dor novamente. Eu tenho que refazer a sessão, né? Então, de 3 sessões, assim, até 6 sessões, né, que a pessoa faça, a pessoa para de sentir as dores e tá tudo bem, né? Então, é uma coisa muito interessante, sabe? Assim, coisas que as pessoas não têm resultado, mas são esses macetes que eu tô falando para vocês, tá? Que vocês podem estar fazendo, ou essas outras técnicas que é só a fisioterapia que tem. Mas mostra esse vídeo para o fisioterapeuta aí na sua região, tá? Que ele pode ver, entender o que eu estou falando e fazer isso em você, que você vai ter um resultado incrível, tá? Ou então você pode me procurar também, eu sou aqui de Pindamonhangaba, sou aqui longe, né? Tem pessoas aqui que são até de outros países, né? Que estão assistindo essa live. Então é interessante isso, sabe? Assim, nós conseguimos um resultado incrível. E aí, olha só que interessante, eu coloquei um eletrodo do lado esquerdo da vértebra e do lado direito, né? Em toda a cadeia ali de vértebras. E coloca um eletrodo também no romboide, que fica bem entre uma escápula ali e depois tem as vértebras aqui, um meio aqui fica essa musculatura que chama romboide. Coloca um eletrodo ali e um outro eletrodo do outro lado cruzando, como se estivesse cruzando toda a medula. Interessante, porque geralmente na fisioterapia, na faculdade, né, eles ensinam que não pode colocar ondas assim de choque, essas coisas que cruzam a medula, mas o resultado é incrível, né? Nós fazemos, eu faço dessa forma e o resultado é incrível, a pessoa melhora demais, tá? Então, coloca a pessoa ali por 20, 30 minutinhos, por 25, 30 minutos, e depois acaba a sessão e a pessoa tem uma melhora imensa. Então, veja só o que eu falei para vocês, né? O que eu fiz, o que nós estamos falando aqui. Eu tenho que entender sobre esses 3 pontos de dor, que são as dores nociceptivas, que são receptores que mandam mensagem. Tem essas dores neuropáticas, que são esses nervos que estão comprimidos porque a musculatura está apertando ele, ou então porque o corpo está desalinhado, neuropáticas. Também tem psicossomática, né, de como a pessoa está lidando com a vida dela, os problemas, né, a peleja toda que ela está tendo. Então, entramos nesses 3 detalhes. Aí depois temos que entender a parte do sistema autônomo, que eu te falei, simpático para simpático, tá bom? E depois entrar com a parte de terapia manual. Tenho que alinhar a parte da pelve, tenho que alinhar a cintura escapular aqui em cima, tenho que ver todas as musculaturas ali que estão em espasmo, que tem nódulos, e tenho que ver também em relação com o pé, para ver se não está tendo uma reação de cadeia subindo assim, lá em cima no ombro dela, que está fazendo
também ela sentir dor. Olha só quanta coisa, né? É por isso que cada sessão minha dura 2 horas, não tem como. É 1h30, 2 horas, porque eu preciso fazer tudo isso com a pessoa para poder resolver o problema dela. Eu não posso só colocar um gelinho, uma crioterapia ali e um choquinho, uma eletroterapia intensa, não. Sabe, você não tem que fazer uma liberação miofascial no corpo dela, não, tem outras coisas, né? É um conjunto todo, entendeu? Que geralmente as pessoas acabam não fazendo e não tendo esse resultado, tá bom? Uma coisa muito interessante também que eu faço é que essa musculatura aqui, que é essa musculatura de cima aqui do ombro aqui, ó, supraespinhal aqui, o que ocorre com ela? É o local que mais dói. Por quê? Porque quando a pessoa sente muita dor, ela acaba contraindo assim o corpo, só levantando muito a escápula ali atrás. E começa um espasmo gigantesco, principalmente nessa musculatura supraespinhal aqui. Aí o que eu acho interessante fazer, que eu faço, tem um resultado imenso. Eu faço agulhamento, né, com agulhas de acupuntura, que é o famoso dry needling. Eu coloco bem no começo dessa musculatura, que é o supraespinhal, e mais na parte distal aqui, ó, na musculatura supraespinhal. E ligo as ondas de choque, né, com os grampinhos certinho, né, com a corrente tênis, bem na agulha. Então o choque ele vai passar pela agulha e vai entrar nessa musculatura aqui, que é o supraespinal, direito e esquerdo, fora aqueles eletrodos que estão ali correndo nas costas da pessoa ali, para poder fazer essa analgesia toda. O resultado é incrível, tá bom? Porque o que acontece? Quando nós colocamos essas agulhas, né, o corpo ele entende que tem uma coisa estranha de metal dentro do corpo, né, e começa a liberar alguns hormônios que chamam de opioides. E esses hormônios, ele faz com que nós sejamos mais tolerantes à dor, sabe? Assim, então, ele combate a dor, diminui muito a dor da pessoa, né, faz com que o corpo seja mais tolerante, consiga aguentar mais a dor, os opioides. E com a corrente de eletroterapia, o que ela faz? Lembra quando eu falei dos nossos receptores, que são receptores que nós temos no corpo, que mandam mensagem para o cérebro? Faz com que desligue esses receptores de dor pelas ondas de choque. E a pessoa, ela fica bem, zera as dores dela. Olha que interessante. O corpo está alinhado, ela vai para casa, está sem dor, tranquila. Aí depois de alguns dias começa a querer doer de novo, muito problema, é o filho que está fazendo coisas erradas, briga lá em casa, um monte de coisa, começa a entrar de novo, ela volta para a sessão, entendeu? E uma coisa que é também interessante, né, que eu ia falar para vocês, sobre todo esse tratamento, né, é muito engraçado que isso é uma coisa rotineira comigo, né, com os pacientes, né. Eu não fiz nada nessa aula para poder falar para vocês, não fiz nenhum esquema, não coloquei nenhum itens aqui para poder falar. É sobre o meu dia a dia, tudo certinho, o que ocorre. Então estou falando para vocês aqui sem ter esquematizado nada, tá bom? Então se eu tiver faltando alguma coisa, vocês me desculpem, mas acho que eu falei tudo sim, tá bom? Sobre fibromialgia. E olha só que interessante, mas você fala assim, Júlio, tá, interessante. Mas quando a pessoa chega gritando de dor, né? Às vezes já parou aqui, ambulância aqui na porta, aqui, o hospital vem direto, porque toma um monte de medicamento e nada adianta. Daí os médicos lá falam, olha, tem um cara lá no bairro tal, o cara tem um resultado incrível, a pessoa liga para mim, a ambulância até traz aqui. O que acontece, né? Quando a pessoa chega com muita dor, o que eu faço? Esses pontos na cadeia posterior, o sistema simpático que eu te falei para vocês, os romboides, a parte do ombro, eu já coloco vários eletrodos com corrente analgésica, com corrente de tênis, que é o choque. E aí eu já ligo numa voltagem que a pessoa, né, ela vê que está meio fortinho, mas o que ocorre? O choque, ele é como se ele estivesse camuflando a dor da fibromialgia dela. E aí, tipo assim, ela fica sentindo aquela dor ali, da corrente tensa ali do choque, mas ela não fica sentindo as dores da fibromialgia. Só que para o cérebro é uma dor mais suportável, é um choquinho, né? É uma coisa mais agradável. Tem pessoas que até dormem, né? Porque tá já dias sem dormir, né? Então já coloca a corrente nela e deixa funcionando a terapia toda, 2 horas funcionando, entendeu? Eu tenho várias máquinas assim aqui, para mim poder fazer essas coisas nela, entendeu? Então tem que tirar a dor dela quando ela chega, para que eu possa manipular, fazer tudo isso que eu falei com você. E as correntes, um monte de fio, deixa grudado na pessoa. A pessoa ela vira de barriga para baixo, barriga para cima, ela tem que ficar de pé, um monte de coisa, deixa esses fios grudados e mandando choque. O
que daí a pessoa, ela calma, ela para a dor, tá bom? Para me manipular, alinhar o corpo dela todo, entendeu? Para depois entrar com agulhamento, o dry needling, que é outra corrente também, quer dizer, que é uma outra técnica, né, que é o choque nas agulhas, para poder ter o máximo de resultado, entendeu? Ou então, muitos falam que é eletroacupuntura, né? Que é você colocar o choque na agulha de acupuntura. Só que não estou colocando nos pontos, que são os pontos já estipulados da osteopatia, da acupuntura. Eu estou colocando direto a agulha onde eu preciso para poder colocar essa onda de choque, né? Então, é um dry needling, né? Muitos também confundem com eletroacupuntura. Amém. O importante é resolver o problema do paciente e a pessoa estar bem, não é verdade? Então, falamos bastante, né? Então, olha só quanta coisa, meio complexo, não é? Mas assim que eu trato as pessoas, porque eu tenho que ter esse raciocínio clínico avançado. Eu tenho que entender detalhe por detalhe do corpo da pessoa ali numa avaliação, né? Para ver as dores, ver como que ela anda, pisada, detalhe por detalhe, para me entender o que está acontecendo, para me alinhar. Primeira coisa é alinhar, entendeu? E muitos também me procuram, Júlio, mas eu tenho medo desses stretching, desses estralos da quiropraxia. Não. A gente acaba fazendo essas manobras muito com os movimentos da terapia manual de osteopatia. Porque a gente mais mobiliza ali, né, com técnicas para poder alinhar o corpo, né? Aquilo, algumas coisas interessantes, outras eu não vejo que tem muito resultado, sabe? Com um movimento só curto e rápido vai alinhar, por exemplo, um quadril da pessoa, não alinha. Eu preciso mobilizar, fazer alavanca, um monte de coisa, né? Então eu prefiro a parte de terapia manual, mais da osteopatia. Então eu acabo trabalhando com todas essas técnicas juntos para poder resolver o problema da pessoa, ela ficar feliz. Sabe por que tudo isso? Não dá para vocês. Porque na verdade, assim, não sou eu, né? Tudo isso aí é para a glória de Deus, tá? Porque eu sou muito apaixonado pelo Senhor e todos esses cursos muito caros que eu já fiz, né, para me ter esses conhecimentos todos, eu não tinha grana para fazer isso. Mas Deus, de repente, Ele fazia acontecer alguma coisa e esse dinheiro vinha, eu já pagava os cursos, né? E fazia esses cursos para me ter esse conhecimento para poder ajudar pessoas, entendeu? Então sempre eu falo, se você ficar bem, me dá um testemunho, escreve lá como você tá, tal, mas lembra que não sou eu, tá bom? Eu sou só um amigo seu, um servo de Deus aqui, que gosta muito de estudar, tá? Para poder ajudar vocês, tá bom? E até na minha vida também foi assim, né? Eu tenho espinha bífida, meningocele, eu ando com uma bengala, porque eu tenho dificuldade para andar, né? E porque deixa as pernas muito fracas, né? E as pernas muito fracas eu acabei caindo muito na minha vida, desde criança, né? E os meniscos meus, esquerdo e direito, fiz uma ressonância há pouco tempo, tá tudo já estragado, tá tudo já quebrado, já tem que fazer uma cirurgia dos meniscos, no joelho. E aí eu ando sempre com uma bengala, porque eu tenho essa dificuldade, sabe? Essa musculatura é muito fraca, né? Então eu acabei estudando muito, sabe, assim, desde 2010, né, da fisioterapia, depois um monte de curso, um monte de especializações, para poder ter o máximo de resultado e para poder resolver o seu problema, que é dores no corpo, né? Porque eu tive muito. Eu sofria com dores no corpo desde criança até em 2015. Eu nem sei quantos anos eu tinha, acho que eu tinha uns 30 e poucos anos, né? Até que de tanto conhecimento comecei a usar em mim, as dores foram cessadas, né? E na verdade Deus também colocou as mãos dele e tirou essas dores que eu tinha absurdas no corpo, né? Onde eu tinha que tomar pelo menos 3 diclofenaco todo dia para poder pisar no chão. Porque eu sentia muita dor, né? Fiz várias cirurgias também na minha perna direita. Então é muito engraçado, porque Deus, ele usa daquilo que você mais sofreu para poder ajudar pessoas, né? E assim estou aqui, tá bom? Então, bom, essa live foi falado tudo, tá? Eu não coloquei nenhum script aqui para me seguir, para poder falar com vocês. Estou direto aqui para falar. Você possa compartilhar esse vídeo, é muito importante, porque vai ajudar muitas pessoas que têm fibromialgia, pessoas que tratam pessoas com fibromialgia sobre isso. E eu não preciso ficar com esse conhecimento só para mim, né? Eu posso passar para todos e que todos possam conhecer, possam ver, né? E utilizem isso que eu falei com os pacientes, vocês vão ver esses pacientes ficarem bem. E lembra que não sou eu, tá bom? É tudo ele lá em cima. É tudo para honra e glória dele, tá joia? Então eu vou encerrar essa live aqui.
Já estamos aqui, já é 7 horas, já é 8 horas já, né? Eu acho, se não me engano, o Instagram, que está aqui em cima, e o Facebook que está aqui embaixo. Acho que tem 1 hora só de transmissão, já encerra, então eu já vou encerrar já. O YouTube, ele não abriu, eu não consegui fazer a live hoje pelo YouTube, mas na próxima vez terá as 3 câmeras aqui, tá bom? Então agradeço muito, Deus abençoe a todos, compartilhem, me siga lá no Instagram, no Facebook, lá no YouTube também, que é Dr. Júlio Castro, fisioterapeuta. Ou então, faz o seguinte, entra no meu site, que é Dr. Júlio Castro só, drjuliocastro.com.br. Digita lá, DR, que é doutor, né, juliocastro.com.br, que lá já fala tudo de mim, fala das minhas redes sociais também, tá bom? E se quiserem que eu fale sobre outra patologia e tratamento, como ajudar, é só digitar nos comentários, mandar mensagem, tá bom? Que eu falo para vocês, tá bom? Essa aqui é a 3ª live, já falei bastante coisa, está tudo gravado nessas redes sociais, mas o que for possível eu ajudo vocês, tá joia? Então fiquem todos na paz de Deus, muito obrigado pela atenção, tá joia? Obrigado, tchau!